Henker que vive duas vezes. Capítulo 25. Acordo. 6. A expressão de Yeon-woo afundou profundamente ao recordar os rastros de jogadores que havia encontrado anteriormente na entrada. Este foi o final que os jogadores devem ter encontrado após serem capturados pelos monstros. Este lugar era usado para manter os humanos presos como gado. Embora não tenha sido revelado porque ele estava usando uma máscara, ele também estava fervendo de raiva. A peça escondida, Hargan's Lair, é literalmente o covil do rei lagarto, Hargan, e da rainha, Taragan. É a casa deles. Neste momento, eles estão vigiando rigidamente para proteger seus bebês recém-nascidos. Além disso, para alimentar seus bebês, eles frequentemente caçavam jogadores e os levavam para seu covil. Essas partes do corpo espalhadas na frente de Yeon-woo eram os restos deixados após sua predação. Ou seja, esse local servia como depósito para guardar a comida e prepará-la para os filhos. Seja na terra ou aqui, no final das contas é tudo igual. Cenas semelhantes foram vistas frequentemente quando ele serviu nas Forças Armadas no passado. Cenas de fracos sendo sequestrados e transformados em escravos. As crianças sofreram lavagem cerebral e foram obrigadas a atirar com rifles. Os idosos foram forçados a se tornarem homens-bomba. As mulheres foram tomadas como escravas sexuais e muitas outras cenas trágicas puderam ser vistas durante suas missões. A situação aqui não era muito diferente disso. A única diferença era que as vítimas aqui não eram tratadas como escravas, mas como gado ou comida, e que os perpetradores eram homens lagartos, não humanos. Não houve diferença em sua essência. Não. Talvez isso nem fizesse parte dos costumes dos Lizardmen. Entre o tratamento das pessoas para com os porcos e vacas e o tratamento para com as pessoas, houve alguma diferença? As pessoas gritavam por socorro, mas se olhassem de outro ângulo, pareciam vacas rasgando antes de serem arrastadas para o matadouro. Yeon-woo resolveu a situação com calma. Se perdermos nosso tempo resgatando-os, não teremos tempo suficiente para tirar a coroa da fêmea. Mais importante ainda, os jogadores aqui trouxeram esta crise para si próprios. Os fortes sobrevivem e os fracos perecem. Isso era senso comum na torre. Essas pessoas não conseguiram perceber seus limites e participaram dos testes na esperança de se tornarem deuses. Suas ações foram apenas um ato impensado de bravata. A rainha pode aparecer em breve. Eu irei procurá-la. Então você deveria se esconder. Mas quando Yeon-woo deu uma olhada em Doyle, ele percebeu que Doyle estava enraizado no local. Yeon-woo então se virou completamente esperando o pior. Para ele, Doyle sempre foi razoável e sabia como se conter, exceto naquele momento em que viu rastros de jogadores sendo atacados. E com certeza, sua expressão agora estava rígida e seu punho cerrado tremia de raiva. Você não fica com raiva? Seus olhos marejados olharam para Yeon-woo. Nervoso? Sim, com raiva. Como você pode ficar tão calmo depois de ver isso? Yeon-woo ficou um pouco desapontado. Afinal, Doyle era apenas uma criança. Eu também sou uma pessoa. Ninguém seria uma pessoa se não ficasse bravo com isso. Então por que você está? Mas se o salvarmos, Khan estará em perigo. Doyle ficou em estado de choque. Yeon-woo virou-se. Não se esqueça, Khan ainda está lutando com Hargan neste exato momento. Ele não pode lidar com Hargan sozinho, e quanto mais tempo ficarmos aqui, mais perigoso fica. Recomponha-se e pense em suas prioridades. Mas se você ainda quiser agir a seu próprio critério, estarei fora deste negócio. Vocês dois podem morrer, pelo que me importa. Doyle mordeu o lábio inferior. Seus olhos tremiam devido aos seus contínuos conflitos internos. Yeon-woo semicerrou os olhos para Doyle. Aos seus olhos, o olhar agonizante de Doyle se sobrepunha à imagem de seus camaradas no serviço militar. Ele tem algum trauma? Deve ser TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático, abreviadamente PTSD. É um problema de saúde mental que pode ocorrer após testemunhar ou vivenciar um evento traumático. Algo de seu passado deve estar despertando suas emoções. Mas Yeon-woo não sabia o que Doyle havia passado. O que ele sabia era que havia experimentado algo semelhante a isso no passado e que estava sendo prejudicado por essa lembrança exata. Depois de um breve silêncio. Tapa asterisco. Doyle deu um tapa forte na bochecha com as duas mãos, deixando algumas marcas vermelhas em sua pele branca e pura. Seus olhos outrora furiosos estavam agora cheios de determinação, como se ele tivesse tomado uma decisão firme em sua mente. Doyle logo olhou para Yeon-woo e pediu desculpas. Desculpe, eu estava sendo imprudente. Yeon-woo percebeu que Doyle havia suprimido seu trauma e conseguido priorizar Khan. Talvez isso tivesse um grande impacto sobre ele, ampliando sua visão de mundo no futuro. Vamos voltar ao trabalho. Khan ainda está esperando por nós lá fora. Quando Doyle estava prestes a seguir em frente. Espere um segundo. Yeon-woo teve outra ótima ideia. A razão pela qual Hargan fez esta fazenda humana foi para alimentar seus filhos. Então, eles também poderiam usar isso a seu favor. Segure firme. O que está errado? Acabei de ter uma boa ideia. Posso modificar um pouco nosso plano? Se tudo correr bem, também poderemos salvar as pessoas daqui. Doyle arregalou os olhos. Mesmo tendo escolhido Khan como sua principal prioridade, uma parte dele ainda tinha esperança e, para sua surpresa, Yeon-woo estava falando sobre um plano para salvar todos eles. Os olhos de Doyle brilharam de curiosidade.
Preciso que você invoque os insetos-chamas que me mostrou ontem à noite. Sob a máscara, Yon-Woo soltou uma risada fria. A rainha Taragan liberou sua raiva fervente. Humanos, como ousam os humanos entrar no meu covil? Ela balançou seu porrete e esmagou a cabeça de um lizardman na frente dela. A guarda real que veio apenas relatar foi morta de repente, mas os outros guardas não tentaram impedir Taragan. Mesmo Hargan não pôde fazer nada quando ficou histérica. Em tempos como este, eles sabiam que tinham que deixá-la em paz para evitar maiores danos. Meus bebês. Eles devem ter vindo atrás dos meus bebês. Taragan botou 14 ovos no total. Destes, 3 deles não conseguiram sair de suas conchas e outros 3 foram comidos por outros monstros fora do covil. Mais uma vez, outros 3 sofreram de uma doença desconhecida e eventualmente morreram lentamente. Por esta razão, os 5 filhotes restantes eram tão especiais para o casal, que o covil tinha que ser mantido a salvo de qualquer ameaça, não importando o custo. Mas agora, ela foi informada de que os humanos entraram em seu covil. Não como comida amarrada em correntes, mas como intrusos segurando espadas. Foram eles que fugiram antes. Taragan levantou-se com o porrete pingando sangue na mão. Você, proteja meus bebês. Mesmo se você morrer, proteja meus bebês. Sua obsessão por seus filhotes a fez acreditar que os humanos iriam atrás deles. Nesse caso, ela, que era mais forte que o marido, teria que intervir e afastar os intrusos. Os guardas também sabiam de sua obsessão, então responderam positivamente. Eles sabiam que se seus bebês sofressem o menor ferimento, suas cabeças seriam as próximas a serem esmagadas. Kung Kung asterisco. Cada vez que seu corpo de 3 metros de altura se movia, o chão tremia violentamente. Só então, uma figura apareceu de repente na frente de Taragan. Olhos brilhantes sob uma máscara branca. Era Yon-Woo. Ele segurava uma bolsa de couro com conteúdo desconhecido na mão direita. Humano, eu vou te matar. Taragan rugiu para o humano que ousou se mostrar destemidamente. Seu rugido feroz ecoou por todo o covil. Mas Yon-Woo falou com ela com um sorriso no rosto. Ei, rainha lagarto. O que? Você gosta de fogos de artifício? O que você está? Quando ela estava prestes a pisar em Yon-Woo e suas bobagens, Yon-Woo de repente jogou a bolsa de couro na sala onde estavam os filhotes. Taragan sentiu uma sensação de crise. Rapidamente balançou sua clava e estourou a bolsa no ar. Com um estalo, o pó vermelho saiu da bolsa e se espalhou como neblina, obscurecendo a visão de Taragan. Era o pó feito dos monstros que ele caçara incessantemente na sala do gelo e das chamas. Doyle. Ao sinal de Yon-Woo, Doyle, que estava escondido em um canto, rapidamente comandou os insetos em direção à pólvora. Uma explosão selvagem engolfou Taragan. Quang asterisco. Swish asterisco. Yon-Woo e Doyle correram rapidamente para a sala. Quaa, seus vermes. Do local onde a explosão ocorreu, Taragan virou-se para a sala enquanto abria caminho com força através do fogo. Um de seus olhos foi destruído e sua pele queimada estava inflamada. Ela tinha ferimentos graves na metade superior do corpo, mas não conseguia ficar parada chorando de dor. Os humanos estavam atrás de seus bebês. Ela teve que ir proteger seus bebês. Mas quando ela entrou correndo na sala, Yon-Woo e Doyle já haviam eliminado os guardas e cada um deles segurava um filhote. Yon-Woo, em particular, levantou o que segurava para lhe dar uma visão melhor do que aconteceria a seguir. E com um sorriso frio, ele cortou o pescoço com a adaga. Surto asterisco. Ah, humano, uau, como você se atreve. A loucura assumiu o controle da mente de Taragan. Ao perder a razão, ela atacou Yon-Woo como um touro. A única coisa que restou em sua cabeça foi a ideia de matar Yon-Woo. Estrondo asterisco. Se você tratasse os humanos como gado. Mas Yon-Woo já havia agarrado o resto dos filhotes e começou a recuar. Mais uma vez, Yon-Woo enfiou a adaga no pescoço de um dos filhotes que estava lutando em suas mãos. Um grito terrível ecoou por todo o covil. Você deveria estar ciente de que isso poderia acontecer com você também, certo? Deixe isso de lado HAND. Uma AAN. Mas as palavras de Yon-Woo nunca chegaram aos ouvidos de Taragan. Seus olhos estavam fixos apenas nos bebês moribundos enquanto ela perseguia Yon-Woo. Yon-Woo jogou descuidadamente o bebê morto no chão, e o momento em que Taragan saltou para frente para pegar seu bebê. Quang asterisco. Qua Quang asterisco. Uma das armadilhas que instalaram imediatamente após entrar na sala foi acionada, causando uma enorme explosão que não pôde ser comparada à anterior. Então a explosão desencadeou outra armadilha, e mais uma, produzindo uma imensa explosão em cadeia. O chão tremia, as árvores queimavam. A sala inteira foi engolida por um dilúvio de fogo. Taragan estava sofrendo uma dor terrível dentro do inferno escaldante. Quaak, humano, uma AAN. Se Taragan estivesse em seu estado normal, ela teria notado as armadilhas. Algumas partes das armadilhas não foram camufladas bem o suficiente porque foram feitas às pressas. No entanto, Yon-Woo usou a obsessão de Taragan por seus bebês em seu benefício. Nenhuma mãe permaneceria sã depois de testemunhar a morte de seu filho. Sabendo disso, Yon-Woo mirou em sua própria fraqueza. E Taragan só poderia cair impotente em suas armadilhas. Não, meus bebês, meus bebezinhos.
Taragan de alguma forma sobreviveu às explosões. Mesmo sofrendo queimaduras por todo o corpo, ela ainda procurava ansiosamente por seus filhotes. Mas Yeon-woo e Doyle ainda tinham os 3 bebês restantes nas mãos. Enquanto recuavam, eles mataram seus bebês um por um enquanto a atraíam para cada armadilha que haviam instalado. Quando o último morreu, Taragan foi pega na última armadilha restante e seu corpo caiu no chão. Kwang asterisco. Yeon-woo enfiou sua adaga profundamente na garganta de Taragan e pôs fim à vida dela. Entre humanos e monstros, é apenas matar ou morrer. Você matou o monstro-chefe, Taragan, a rainha Lizardman. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 500 karma. Os Lizardmen foram desmoralizados. Monstros em Hargan's Lair entram em estado de pânico. Uma enxurrada de mensagens notificando-o da morte de Taragan apareceu na frente de Yeon-woo, e Yeon-woo foi repentinamente dominado pelo cansaço. Esse foi o último pedaço de pó que sobrou da sala de gelo e chama. Embora tenham sido as armadilhas que fizeram todo o trabalho, ainda não foi fácil atraí-la mantendo uma distância adequada dela. Se ele tivesse cometido um erro, ou se Taragan tivesse caído em si, o plano deles teria sido completamente estragado. Teria sido impossível se Doyle não tivesse acendido os vagalumes no momento preciso. Considerando que ele havia elaborado o plano na hora, tudo funcionou perfeitamente. Young. Então Doyle veio correndo e ficou ao lado de Yeon-woo. Parecia que ele não conseguia acreditar que tinham acabado de matar Taragan. Comparado com o que aconteceu quando ele tentou invadir esta masmorra com Khan, este foi um sucesso inacreditável. Ele nunca teria pensado que usar um material simples de uma masmorra que ele deve ter encontrado por sorte poderia trazer um resultado tão surpreendente. A capacidade de julgar durante o combate, de elaborar um plano e de executá-lo. Doyle olhou para Yeon-woo com olhos cheios de respeito. Não se importando com o olhar de Doyle, Yeon-woo apontou para o cadáver com o queixo. Vá pegar a coroa primeiro. Temos que nos apressar e nos juntar a Khan lá fora. Doyle respondeu com um aceno de cabeça e se aproximou do cadáver de Taragan. Ela havia sido queimada até a morte, em seu peito ela ainda segurava os cadáveres de seus bebês. Foi certamente uma demonstração emocionante de amor maternal. Mas o olhar de Doyle estava gelado. Assim como Yeon-woo havia dito, humanos e monstros tiveram que matar uns aos outros. E mais uma vez, ele ficou dolorosamente ciente de que aquele lugar era a torre, onde os fracos eram comidos pelos fortes. Yeon-woo estreitou os olhos enquanto observava Doyle tirar a coroa da cabeça de Taragan. Terei que voltar depois que terminarmos esse negócio. O corpo de Taragan tinha forte vitalidade mesmo após sua morte. Embora fosse incomparável extrair energia vital dos vivos, se um cadáver ainda tivesse alguma energia em seu corpo, a espada vampírica de Bathory ainda poderia drená-la. Então, se Yeon-woo pudesse absorver sua energia, seria consideravelmente benéfico para melhorar seus pontos de atributos. Eu posso ser capaz de usar a habilidade dela também. Enquanto Yeon-woo olhava para o corpo de Taragan com um olhar sério, Doyle puxou a coroa e segurou-a com força na mão. Seus punhos tremiam de emoção. Yeon-woo virou-se na direção onde Khan estaria. Se ele e Doyle se juntassem a ele, eles poderiam até derrubar Hargan. Yeon-woo estava pensando em saquear o corpo de Hargan, sem falar em ganhar pontos de karma. De repente, Kwang, Taragan, Taragan. Com seus passos fortes, Hargan apareceu no canto da passagem. Seu rosto estava todo torcido como se ele tivesse vindo correndo ao som da explosão. Khan entrou na sala logo depois dele. Ele poderia dizer que Khan teve uma batalha feroz lá fora apenas pela sua aparência. Ele parecia muito exausto. Mas Khan rapidamente percebeu o que havia acontecido ao dar uma rápida olhada ao redor da área cheia de vestígios de explosões. Ele sorriu ao reconhecer um trabalho bem feito e segurou sua espada com força mais uma vez. Seu corpo exausto foi revigorado. Pate asterisco. Ele criou coragem e correu em direção a Hargan. Como se tivessem combinado isso de antemão, Yeon-woo e Doyle também se mudaram ao mesmo tempo. Eles tinham 3 pessoas ao seu lado. Mesmo que estivessem um pouco cansados e não tivessem mais armadilhas, ainda era o suficiente para lutar contra Hargan. Assobiar asterisco. Foi no momento em que os 3 estavam prestes a chegar a Hargan, que parecia preocupado com a morte de Taragan, que Yeon-woo percebeu algo estranho. Seus sentidos de repente começaram a avisá-lo de que o monstro à sua frente era perigoso. Então, ele se lembrou de uma parte do diário. Hargan era muito menor e mais fraco que Taragan, mas a razão pela qual ele conseguiu se tornar o líder do Lizardman foi porque ele tinha uma habilidade única. E foi chamado de Onda de Calor, Refeng. Seu irmão e sua equipe, Artia, tiveram que sofrer muitas dificuldades durante a invasão devido a essa habilidade, Onda de Calor. Fluxos de ar aquecido emanavam de sua cimitarra e pairavam ao redor do corpo de Hargan. Ele estava prestes a lançar Heatwave. Fique longe dele. Yeon-woo rapidamente fez uma curva no meio da corrida. Khan e Doyle, também sentindo o perigo, viraram cada um em um ângulo reto e correram para longe do alcance de Hargan. Então Hargan atingiu o chão com força com sua cimitarra. Kwang asterisco. O solo ao redor de Hargan desabou com uma explosão e chamas subiram aleatoriamente do solo. Um mar de chamas rapidamente engoliu todo o covil, erradicando o que restou após a explosão em cadeia. Merda.
Yon-woo rapidamente cobriu o rosto com os braços, mas ainda foi empurrado para trás pela rajada de vento. Como o local estava cheio de tanto calor, nada podia ser sentido na área que ele examinou com seus sentidos fortalecidos. Ele nem sabia onde Khan e Doyle estavam. Assobiar asterisco. Depois que o calor diminuiu, Yon-woo mal conseguia ver o outro lado através do espaço entre seus braços. O que está acontecendo? O covil desabou completamente. O mundo estava cheio de chamas vermelhas e fumaça preta. A cena contava a ele como ele conseguiu o título de Rei Homem-Lagarto. E se ele tivesse se atrasado um passo e se envolvido nisso? Ele seria apenas cinzas agora. Era assim que parecia destrutivo. Então, Yon-woo testemunhou com seus próprios olhos. Taragan, eu vou me vingar dele. Para você e nossos filhos. A visão de Hargan segurando o corpo de Taragan e seus bebês nos braços e gritando para o céu. Chomp asterisco. E a visão dele mordendo o pescoço de Taragan sem hesitação. Foi canibalismo. Ele estava tentando abraçar o poder de Taragan. Foi algo que não estava escrito no diário. Boss Monster, Hargan, Lizardman King, usou, consumir. Hargan roubou com sucesso poderes de Taragan, Lizardman Queen. A mutação está em andamento. A segunda fase começará. Estrondo asterisco. Onda de calor mais uma vez devastou o covil, produzindo um enorme terremoto.